ditador do eixo comunista que ficou conhecido como o último dos stalinistas. Um homem que deixou um legado de muitas prisões, execuções e perseguições políticas durante o seu período que durou mais de 40 anos no poder em seu país. Vamos falar um pouco mais sobre essa história, mas antes disso já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar este vídeo, eu gostaria de apresentar para vocês o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico melhor sobre este livro e aqui na descrição um link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Enver Hoxha, o ditador comunista da Albânia que ficou no poder de 1944 até a sua morte em 1985. Esse foi um período em que a Albânia se tornou muito distante de todos os outros países. O Hoxha teve conflitos com diversos de seus aliados, como a Iugoslávia, a União Soviética e a China, e também foi um período de muita perseguição política. Foram mais de 5.000 penas de morte por crimes políticos, mais de 20.000 prisões de teor político com penas acima de 3 anos, mais de 900 pessoas mortas por pelotões de fuzilamento por motivos políticos. Mesmo após a morte de Stalin, o Enver Hoxha, que era um fã do ditador soviético, manteve o seu estilo autoritário, seu estilo de mão de ferro. Justamente por isso ele pode ser considerado como o último dos stalinistas no bloco comunista. Essa série vai ser dividida em 2 vídeos. Nesse vídeo eu vou falar desde a juventude do Hoxha até a sua chegada ao poder, e no próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre como foi o governo dele. O Enver Hoxha nasceu em 1908 numa cidade no interior da Albânia. A Albânia então pertencia ao Império Otomano. O Império Otomano, como eu já falei em um outro vídeo aqui do canal sobre a história desse império na Primeira Guerra Mundial, ele veio se desfalecendo, ele veio se dissolvendo no começo do século XX. E em 1912, a Albânia conseguiu declarar sua independência e se tornou uma monarquia, com o rei Zog chegando ao poder. O Hoxha era filho de classe média nessa cidade interiorana e ele completou o seu ensino secundário no liceu francês, teve uma certa afinidade com a França no período da sua adolescência, e aos 22 anos, em 1930, ele conseguiu uma bolsa do Ministério da Educação para cursar Faculdade de Botânica em Paris. O Hoxha não levou seus estudos adiante, ele ficou em Paris, mas não estava preocupado com estudar, estava mais preocupado em aproveitar a sua vida, e ele ficou 6 anos por lá por conta do governo da Albânia, e ele não se graduou, ele não foi além com seus estudos. Em 1936, após 6 anos dele permanecer na França, o Ministério da Educação cortou a sua bolsa de estudos e ele se viu forçado a voltar para casa. Por ter passado tantos anos na França, ele conseguiu um cargo de professor. O fato de ele ter morado em Paris e falar um idioma estrangeiro o gabaritou para se tornar professor de ensino secundário. Então, de 1936 até 1939, ele foi professor de uma escola secundária. Em 1939 começou uma mudança na vida do Hoxha. Essa mudança começou a partir do momento em que a Itália, dominada por Mussolini, invadiu a Albânia. Após essa invasão, o rei Zog e toda a família real foi para o exílio. Eles foram, no final das contas, morar na Inglaterra, e a Albânia ficou sob o domínio da Itália. Assim que a Itália dominou a Albânia, o Hoxha acabou perdendo seu cargo de professor, porque ele se recusou a se aliar com os fascistas e porque ele tinha uma certa ligação com a cultura francesa. Ele então montou uma tabacaria, e essa tabacaria começou a se tornar ponto de encontro para movimentos comunistas que estavam se reunindo para conspirar contra a ocupação italiana, para pensar em algum levante contrário. Só que nessa época a União Soviética era próxima do eixo, era aliada não, mas era mantinha neutralidade em relação à Alemanha e à Itália.
Foi apenas quando Hitler declarou guerra à União Soviética e as tropas alemãs invadiram esse país que veio uma ordem partida da União Soviética, do Partido Comunista Soviético, para os partidos comunistas do restante da Europa. Essa ordem dizia que era para esses países começarem a se organizar contra o domínio nazista, contra o domínio fascista. E essa ordem chegou para o Partido Comunista Albanês. Assim, o Partido Comunista Albanês começou a se reunir para planejar como seriam essas forças de resistência contra a dominação italiana. Então houve uma certa disputa sobre quem seria o presidente do partido, quem seria o líder dessa organização de luta. E você teve dois grupos contraditórios que não chegavam ao entendimento, e acabou que nessa disputa o Enver Hoxha foi eleito o presidente do Partido Comunista. Como ele era a figura que desagradava menos aos dois grupos, ele acabou então sendo escolhido. E isso, ele não sendo nem um comunista até então, tão ferrenho, nem era um conhecedor tão profundo do pensamento de Marx, ele de uma certa forma caiu de paraquedas no cargo e por lá permaneceu por muitas décadas. Essas forças que lutavam contra os italianos na Albânia podem ser divididas em dois grupos. Um é esse grupo comunista, que era liderado pelo Hoxha, e outro era um grupo de cunho nacionalista que era ligado ao rei Zog e provavelmente, se tivesse vencido, se tornaria mais próximo aos países aliados, aos Estados Unidos, a Inglaterra e a França. O Enver Hoxha, então, liderando o lado dos comunistas, visualizou durante o período de combates que o eixo não iria durar muito. Ele começou a ver que o eixo estava perdendo guerras, perdendo conflitos, e ele viu que mais cedo ou mais tarde os italianos iriam ser derrotados, eles teriam que recuar de alguma forma da Albânia. Então assim ele antecipou esse desfecho e começou a focar muito das suas estratégias não no combate aos italianos, mas sim no combate aos nacionalistas albaneses. Assim, o Hoxha então começou esse modo de combate. Ele começou aos poucos com as tropas, os comunistas, a dominar espaço pelo interior da Albânia e também começou a mostrar sua mão de ferro internamente. Começou a perseguição contra aqueles que não se mostravam comunistas ferrenhos, começou a perseguição contra aqueles que se mostravam contra ele, começou a mostrar que ele tinha características de tirano, ele tinha uma personalidade para dominar, para mandar, para controlar. E aos poucos ele começou a fazer essa limpeza interna e foi ganhando cada vez mais espaço dentro da Albânia. No final de 1944, as tropas comunistas lideradas por Hoxha chegaram até Tirana, a capital da Albânia. Tomando a capital, então, eles ali se instalaram, os italianos foram definitivamente derrotados, os nacionalistas também não conseguiram fazer frente, e assim o Partido Comunista da Albânia chegou ao poder. Começou então o período do comunismo da Albânia e o Enver Hoxha então se tornou o ditador desse país. Então pessoal, isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.